capítulo 5, aquele pecado. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. No capítulo anterior, consideramos as pessoas que são infelizes e nunca se regozijam em sua vida cristã, porque deixaram de manter um equilíbrio entre mente e coração. Essa falta de equilíbrio leva não só à infelicidade, mas a tropeços e fracassos na vida cristã. Há pessoas que têm uma visão superficial dessa vida cristã e acham que ao aceitar Jesus devem, a partir de agora, serem perfeitamente felizes. Mas não é bem isso que as epístolas de Paulo nos mostram. Ali vemos cristãos sendo tentados, enfrentando perseguições cruéis e muitas provações. Sim, o Novo Testamento nos mostra que abatimento e infelicidade são condições que afetam os cristãos. E digo mais, se você nunca teve problemas em sua vida cristã, duvido seriamente que realmente você seja um cristão. Desde o momento que nos tornamos cristãos, também nos tornamos objetos especiais da atenção do diabo. Então, assim como ele assediou e atacou o Senhor Jesus, assim ele assedia e ataca todo o povo de Deus. Porém, Tiago nos diz algo interessante. Ele diz: considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Sim, é assim que a sua fé é provada. Pois isso não é só um teste de fé, mas uma evidência que você tem fé. Porque pertencemos a Deus que o diabo fará tudo o que puder para nos perturbar e nos abater. Ele não pode roubar a nossa salvação, graças a Deus, mas ele pode nos tornar miseráveis. Ele pode, se formos tolos em ouvi-los, limitar a nossa alegria da salvação. Neste capítulo, vamos considerar uma forma muito comum que o diabo usa para nos atacar, que é usando o passado para nos condenar. Muitos cristãos sofrem de depressão espiritual por causa do seu passado. Sim, são cristãos verdadeiros, porém, alguns erros cometidos por eles no passado constantemente voltam às suas mentes, os atacando, os condenando, e como resultado sentem-se infelizes. Eu vou citar uma ilustração sobre este. Lembro-me de um homem que se converteu e se tornou cristão aos 80 anos, uma das conversões mais notáveis que já vi. Esse homem tinha vivido de forma muito perversa. Todavia, ele ouviu a mensagem do Evangelho e foi convertido na velhice. Foi um grande dia quando ele foi recebido como membro da igreja e participado da ceia do Senhor. Para ele, foi o maior evento de toda a sua vida. Sua alegria era indescritível e todos estávamos felizes por ele. No entanto, houve uma sequela. Na manhã seguinte, esse pobre homem estava na minha porta, chorando incontrolavelmente. Fiquei espantado, então perguntei o que havia acontecido. Seu problema era este. Voltando para casa, depois da Santa Ceia, ele de repente se lembrou de algo que aconteceu 30 anos antes. Ele estava num bar bebendo e discutindo sobre religião. E naquele dia ele blasfemou contra Jesus, dizendo coisas horrendas. E isso voltou à sua mente de repente, e ele sentiu que para tal coisa não podia haver perdão. Aquele pecado. Ele não conseguia encontrar consolo nem conforto. Aquele pecado o jogara nas profundezas do desespero. Graças a Deus que através das Escrituras eu pude restaurar a sua alegria. Todavia, é um tipo de coisa que estou me referindo. Algumas pessoas disseram ou fizeram coisas no passado e essa coisa os perseguem e os tornam miseráveis e infelizes. Qual o problema real aqui? Existem duas explicações aqui. E a primeira é que tudo isso é obra do diabo. Pois embora ele não possa roubar a nossa salvação, ele nos pode roubar. A preocupação é impedir que as pessoas se tornem cristãs. Porém, quando isso falha, esse objetivo é torná-los cristãos miseráveis e tristes. Há também uma causa secundária, que é devido à ignorância da doutrina. Deixar de entender claramente a doutrina da salvação
é o grande problema aqui. Há muitos cristãos que oram para serem libertos dessas acusações, dessas lembranças, mas creio que este é um ponto em que o cristão deve parar de orar por um momento e começar a pensar. Há ocasiões em que você deve parar de orar porque a sua oração talvez não esteja fazendo mais do que relembrá-lo do seu problema e mantendo a sua mente fixa nele. Então você precisa parar e começar a pensar, esclarecer a sua doutrina. E sobre o que devo pensar? A primeira coisa que eu sugiro é que pense no caso do apóstolo Paulo e no que ele diz aqui, 1 Timóteo 1 ao 16, ele diz: "Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão nele." Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso é maravilhoso, irmãos. O que Paulo declara: "Isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna." Isso é maravilhoso. O que Paulo declara aqui é que, de certa forma, o Senhor Jesus o salvou para apresentá-lo como um exemplo para algumas pessoas que sentem que o seu pecado ultrapassou os limites da graça e da misericórdia de Deus. Ele está dizendo que não existe uma escala de pecados ou de pecadores, não existem pecados perdoáveis ou imperdoáveis. Ele diz: pensem no que eu era blasfemo, perseguidor e opressor. Pode pensar em coisa pior do que isso. Ele odiava até o nome de Jesus. Ele foi até Damasco para matar muitos cristãos. Então, você deve pensar: se ele obteve misericórdia, se ele foi perdoado, eu também serei, pela graça. Paulo continua e afirma que ele é o pior dos pecadores. Paulo não está afirmando que existe grandes, médios e pequenos pecadores. O que ele está dizendo é que quanto mais nos aproximamos de Deus, maior nós veremos o nosso pecado. Quando o homem vê a escuridão de sua própria alma, ele diz: sou o pior dos pecadores. E somente um cristão pode dizer isso, porque o homem do mundo, ele sempre está querendo provar que é bom. Ele nunca fará tal declaração. Nós devemos parar de olhar para pecados específicos e vê-los sempre em termos de nosso relacionamento com Deus. Costumamos fazer distinção entre pecados e pecados e pensamos que alguns são piores que outros, mas isso está errado. Tudo volta ao nosso relacionamento com Deus. Tudo é uma questão de fé ou incredulidade. Há muitos exemplos disso na Bíblia. José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, disse: como poderei eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39:9. O que perturbava José não era a possibilidade de pecar contra a mulher, e sim contra o próprio Deus. Isso é uma verdadeira reflexão espiritual. Não devemos pensar tanto no pecado em si, e é o que geralmente fazemos. Mas, na verdade, o que se constituía em pecado para José era o fato de que isso envolvia o seu relacionamento com Deus. Ele dizia: se eu fizer isso, eu estarei pecando contra Deus, contra esse relacionamento que eu tenho com Ele. Davi percebeu a mesma coisa. No Salmo 51:4, ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Ele havia assassinado um homem, adulterado, mas isso não era o pior para Davi. O pior é que ele havia pecado contra Deus. O problema não é o certo ato em particular, mas o nosso relacionamento com Deus e a sua lei. Perceba que o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 10. Ele disse: quem tropeça em um só ponto da lei é pecador, é constituído como pecador.
Portanto, Deus não vê pecadinho e pecadão, é tudo no mesmo nível, é tudo pecado. Então não permita que o diabo os desvie ou os oprima por qualquer pecado. 1 João 1,1 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Vemos aqui que não há limites, não há distinção entre pecado e pecado. Não importa o que é, não importa o que foi. Se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, pare de pensar no seu pecado e aceite a palavra de Deus. Acredite nessa palavra. Creia plenamente na morte expiatória de nosso Senhor. Ouça o grito do Senhor em João 19,30, está consumado. Consumado de que forma? Está consumado no sentido de que não só todos os pecados cometidos no passado foram julgados na cruz, mas todos os que você ainda vai cometer, todos ainda que vão ser cometidos, também foram julgados ali. Foi num único sacrifício, de uma vez para sempre. Jesus nunca mais precisará voltar para a cruz. Todo o pecado foi julgado ali, de forma final e completa. Todos os pecados daqueles que creem nele, cada um deles foram julgados na cruz. Ali, Deus os desfez como névoa. Precisamos compreender que a nossa justificação significa que fomos declarados permanentemente justos. Justificação não é só perdão de pecados, mas significa que Ele nos veste com a justiça de Cristo. Ele diz, você é justo, eu não vejo pecado em você, eu não vejo um pecador, eu vejo um filho justo, eu vejo você em Cristo, coberto por sua santidade e justiça. Você morreu com Cristo naquela cruz e você ressuscitou para uma nova vida. Essa é a nossa condição, portanto, não olhe mais para o passado, mas siga adiante em nome de Jesus. Levante-se e compreenda que o passado se foi, que você é um com Cristo e todos os seus pecados foram apagados de uma vez para sempre. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4.